Fala, torcedor! E aí, tudo bem? Abração a todos vocês. Olha, tô chegando aqui com mais um vídeo no canal do Loredo e para perguntar para você, você chegou a acompanhar as declarações do Léo Ortiz após o jogo contra o São Paulo? O que o zagueiro falou no Morumbi? Não acompanhou? Se você não acompanhou ou se você acompanhou, você vai poder também rever agora aqui no canal do Loredo e a gente vai falar um pouquinho mais também sobre as declarações do jogador que já está na Colômbia com o Red Bull Bragantino, que joga pela Libertadores da América nesta terça-feira em Medellín. Antes, peço para você, se você ainda não se inscreveu no canal e quiser, é claro, se inscreva no nosso canal, dê um joinha aí, curta, ative o sininho para receber as notificações e também nos acompanhar aqui com muitas informações do esporte. Valeu? Vamos lá, salve, salve, meus amigos. Estamos de volta, hein? Final de semana que tivemos aí o Red Bull Bragantino enfrentando o São Paulo no Morumbi. Léo Ortiz iniciou o jogo no banco de reservas. O Pedro Caixinha colocou um time todo alternativo, até porque tem Libertadores da América nessa terça-feira. Mas o Léo entrou no segundo tempo do jogo, no empate por 2-2. E o que a gente vai destacar aqui é a entrevista que ele concedeu, né, após a partida e as declarações do zagueiro do Red Bull Bragantino. Se você ainda não viu, você vai ter oportunidade de acompanhar agora aqui com a gente. Confiram. Eu vou ser bem simples assim, porque a partir do momento que eu comecei a jogar, eu dei um passo atrás em relação a estar presente diariamente nas negociações, né? Porque eu tenho respeito pelo clube que eu tô, é o clube que me deu uma oportunidade quando ninguém me deu, então isso eu valorizo muito. Então as pessoas que cuidam da minha carreira sabem exatamente o que eu quero e da maneira que eu quero que seja feita. E o clube também, o clube que está atrás também sabe da minha vontade. Então eu espero que as coisas possam acontecer, mas enquanto isso, eu tenho total respeito e vou continuar jogando e honrando a camisa do Red Bull Bragantino. Perfeito. Aí então, a palavra do Léo Ortiz, né? E mais uma vez daí a gente vai reforçar. Primeiro, que ele mostra que está focado no Red Bull Bragantino e que deixou a negociação, né, com o pessoal que cuida da carreira dele, né? O empresário, a irmã, enfim, ele não está mais direto, né, nessa negociação. Mas ficou claro, né, de novo o desejo, e a gente já sabia disso, né? Isso ele nunca escondeu, a vontade de vestir a camisa do Flamengo. E daí aquele torcedor, seja do Red Bull Bragantino ou seja do Flamengo, que continua, né, com alguns questionamentos, pô, mas esse negócio, né, tá chato. Isso é evidente, porque um clube que quer contratar um jogador desde dezembro, a gente já está quase terminando o mês de fevereiro e ainda não conseguiu contratar, é claro que o negócio fica chato, torna-se cansativo, acaba tendo um monte de especulação e tudo mais, né? Há alguns dias, algumas semanas, quando eu colocava que o negócio estava acertado, e de fato estava. Por quê? Porque desde o início eu afirmei que o Red Bull Bragantino não iria mexer em valores. O Red Bull Bragantino não queria, num primeiro momento, vender o jogador, né? Não queria negociar o atleta, não imaginava isso. E quando surge o interesse do Flamengo, o Red Bull Bragantino tinha o seu valor e isso é que foi colocado. Em nenhum momento os valores de 6 milhões e meio de euros, ou de 5 milhões, ou de 6 milhões, isso foi levado ao Flamengo por parte do Red Bull Bragantino. O que aconteceu é que o antigo dirigente do Red Bull Bragantino, Thiago Escuro, quando o Léo foi renovar o seu contrato até final de 2026, deixou acordado que se, antes do término do seu contrato, alguma proposta viesse, uma proposta europeia para contratar o jogador, até porque ninguém imaginava uma proposta do futebol nacional pelo Léo Ortiz, que o Red Bull Bragantino não iria pôr nenhum empecilho em negociar se a proposta chegasse no valor de 6 milhões e 500 mil euros, pelo menos. E o que aconteceu, que a gente acompanhou também desde o ano passado, é que o empresário de Léo Ortiz teria informado ao Flamengo que esse seria o valor da negociação. E daí, por isso, todo esse imbróglio, toda essa confusão
e toda essa demora até para a negociação. Só que quando nós afirmávamos há alguns dias, algumas semanas, que o negócio estava acertado, praticamente aí sacramentado, né? Léo Ortiz para ser jogador do Flamengo, é porque o Flamengo teria aceitado pagar os valores solicitados pelo Red Bull Bragantino. Como o jogador tem 25% de direitos sobre os valores, o jogador, através do empresário, se acertaria com o Flamengo esse percentual, esse valor seria descontado daí da pedida do Red Bull Bragantino, o que daria ao Red Bull Bragantino aproximadamente 8 milhões e 500 mil euros da negociação. E isso foi sinalizado positivamente. A informação que nós apuramos também do lado de cá, porque a notícia não fica só no Rio de Janeiro, né? Tem o lado do Flamengo, mas tem o lado do Red Bull Bragantino também. E daí, a partir do momento que chega-se a um acordo, tá bom, são esses os valores, imagina-se o quê? Que o negócio vai ser sacramentado, né? O pessoal, mas pô, como que imagina tal? Porque é negócio. Se você não quer contratar porque você não chega num acordo com os valores, a partir do momento que os valores você consegue alinhar, o negócio vai ser fechado. Só que daí que veio outro problema, a forma de pagamento. Porque daí, né, vocês me desculpem, mas está parecendo até uma, sabe aquela birrinha, aquela briguinha, você faz isso, eu faço aquilo, você não faz isso, eu não faço aquilo. Como o Red Bull Bragantino não diminuiu os valores para negociar o Léo Ortiz, teve o seu valor praticamente sacramentado desde o início, e isso, inclusive, embasado pela matriz, lá por Salzburg, né, na Áustria, dizendo, não, para vender o Léo Ortiz é esse valor. Por menos, esquece. O Léo Ortiz tem contrato, tal, não vai sair. O Flamengo, quando decide, ok, vai, né, é um pedido do Tite, é um jogador importante, a gente vai comprar. Só que daí o Flamengo, né, eu compro, mas eu pago do jeito que eu quero. Tipo, eu vou pagar da seguinte forma, vou dar X à vista e mais parcelas assim, assim, assado, por um período que pode chegar a 4 anos e tudo mais, e aí que de novo esbarrou. Porque daí, meus amigos, o Red Bull Bragantino disse não, não aceita. E daí eu vi muitos comentários aí, pô, mas o mundo inteiro no futebol, Real Madrid compra parcelado, todo mundo tal. Perfeito. Essa, na minha opinião, não é nem a discussão. Só que o Red Bull Bragantino, né, para vender o seu capitão, o seu principal jogador nesse momento, que tem contrato vigente até final de 2026, né, faz as suas exigências. E essa história, por exemplo, de que teria vindo do Flamengo, que o Flamengo pagaria, além do valor à vista, mais parcelas anuais de 1 milhão de euros, né, que prontamente foi negada daí pelo Red Bull Bragantino, é evidentemente que isso não seria aceito, né? Pô, mas é muito dinheiro, tá? Mas a gente está falando de Red Bull, né? Vocês têm ideia de quanto o Red Bull gasta por final de semana em corrida de Fórmula 1? Daí a gente vai falar de 1 milhão de euros, por exemplo, por ano, para pagar por um jogador que hoje é o grande destaque da equipe, que tem a faixa de capitão, né? Então, não faz sentido. O Red Bull Bragantino está, sim, no seu direito, né, de exigir que o pagamento, se não seja à vista, mas que seja dentro do acordo daquilo que ele quer. E a partir do momento que ele tinha a informação que, ok, o Flamengo pagará, não se imaginava também que fosse se estender em várias prestações aí e ao longo dos anos. O Red Bull Bragantino quer que o negócio seja definido o quanto antes, mas que isso seja de fato sacramentado e que tenham então essas garantias. Por isso que continua ainda, né, essa situação. Eu, depois do sábado, de novo, com as novas apurações, o Léo Ortiz já viajou para a Colômbia, estreia na Libertadores com o Red Bull Bragantino, o que não interfere também de, na fase de grupos, ele poder atuar por outro clube, né, seja o Flamengo ou qualquer outro clube. Como tem a janela ainda em aberto, por aquilo que a gente segue apurando, né, o Red Bull Bragantino está aguardando pelo pagamento do Flamengo dentro do que já havia sido combinado e acordado para que daí o negócio seja selado. A gente tem aí pelo menos mais umas 2 semaninhas para esperar essa definição, porque senão daí a janela é só no meio do ano, né? E daí o mercado europeu poderia de novo aparecer. Como a vontade do Léo, né, ele não esconde de ninguém, é jogar no Flamengo, atender até o pedido do Tite,
pela amizade que existe da família Ortiz com o Tite e tudo mais, eu acho que agora, mais do que nunca, né, o Flamengo precisa agilizar e parar com essa história, né, do vai não vai, ou do seu Marcos Braz vir dizer que tá caro, isso, aquilo. Se a gente for analisar no mundo do futebol, quantas e quantas negociações, não só o Flamengo, quantos jogadores já foram contratados por clubes aí por valores astronômicos e muitas vezes verdadeiros fiascos. Jogadores que não fizeram absolutamente nada dentro de campo. Agora, tá levando um jogador de 28 anos, mais um jogador que no futebol brasileiro, mesmo vestindo a camisa do Red Bull Bragantino, é um jogador muito acima da média. Muito acima da média. E o Flamengo sabe disso, o Tite muito mais. Então, por isso, né, que ficou todo o impasse, mas a questão é, agora, da forma desse pagamento e tudo mais. Eu reafirmo, né, e continuo acreditando que o Léo Ortiz será jogador do Flamengo, apesar de todo esse cenário de parecer de novo, né, de enrolação, ou né, não é nem questão de ficar chutando isso, aquilo, entendeu? Não, já falei em outros vídeos, não tem interesse algum, né? Não ganho nada com a venda ou não venda do Léo Ortiz. O que a gente tenta aqui no vídeo é estar informando você, torcedor de futebol, você, torcedor do Flamengo, você, torcedor do Red Bull Bragantino, né? E para que a vida siga, para que o Léo possa, né, daqui a pouco, saber se realmente joga no Flamengo ou se vai continuar cumprindo seu contrato no Red Bull Bragantino. Mas, repito, né, a questão aí dos ajustes está mais agora com a diretoria do Flamengo realmente entender que é uma negociação da forma que o Red Bull, né, determinou, e isso daí não é demérito algum também, né? Cumprir exigências do clube que está vendendo um atleta que hoje represente muito a sua camisa, o seu projeto, faz parte, né? E a gente vai esperar um pouco mais daí para ter visto até por aquilo que a gente acompanhou nesse vídeo das declarações do jogador, aquilo que deveremos ter então nos próximos episódios. Semana que vem é o jogo da volta da Libertadores contra o Águilas Douradas, e daí deve-se confirmar, espera-se a classificação do time, a próxima fase. Quem sabe, após essa fase preliminar da Libertadores, seja daí definitivamente selada para que o Flamengo possa anunciar, né, aquilo que todos esperam e que a gente já teria afirmado aí, de que Léo Ortiz será jogador rubro-negro. Tá bom? Pessoal, se gostou do vídeo aí, dê like, tá bom? Curta aí o nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber outras notificações também, para estar acompanhando aqui, e a gente vai debatendo e trazendo mais informações para vocês. Tá bom? Obrigadão, um abraço.